Olá, papai e mamãe! Estamos aqui em mais um programa dessa série maravilhosa, conversando com adultos que tiveram problemas importantes na infância, mas que superaram, venceram e estão aqui para mostrar para você que, com a ajuda dos pais, a intervenção e a ajuda orientada, eles conseguiram vencer suas dificuldades e estão aqui para contar a história. E hoje a gente está aqui com a Lelê, quer dizer, Letícia Simões, mais conhecida como Lelezinha Baby Girl. Tá aqui para você. Lelezinha, conta um pouquinho da sua história. O que você atravessou na sua vida? Como que começou o seu quadro? Tá todo mundo curioso para saber o que é. Então, mama, eu desde que me conheço por gente, me lembro de uma criança muito triste, muito melancólica, com uma tendência muito forte para depressão. E isso desde criança foi evoluindo até minha vida quase adulta. Quando era criança, meus pais sentiram muito esse lado melancólico que foi gerando em mim uma tendência a me isolar e partir para um quadro de compulsão alimentar. Eu estava triste, eu comia, estava feliz, eu comia, estava com os amigos, eu comia, estava com a família, eu comia, não queria comer, comia. Tipo, não tem nada para fazer, não tem nada para fazer, comia. Só que isso foi gerando um problema muito grande, que não era só a respeito da comida, era mais a respeito de uma coisa interna minha, dessa tristeza, dessa melancolia, dessa falta, às vezes, de perceber o que estava realmente acontecendo dentro de mim. E conforme os anos foram passando e essa compulsão chegou a um ponto que me prejudicava em várias coisas, entrou um outro aspecto também, que era a bulimia. Eu comia durante o dia, dependendo de quantas vezes eu comia durante o dia, eu vomitava tantas vezes durante o dia. Então, alguns dias chegavam a 4 vezes, 5 vezes. Mas eu tinha um medo maior das pessoas perceberem do que eu tinha medo de engordar. Então, eu fazia tudo muito escondido. Uhum. Então, era mais uma questão de controle, de controlar as minhas emoções, de controlar aquilo que eu estava sentindo, do que de engordar por si. Uhum. E, ao longo dos anos, isso foi piorando. Fiquei 6 anos tendo bulimia sem ninguém saber. Foi uma coisa muito minha, escondida mesmo, que foi realmente desencadeando outras coisas até durante a minha vida. Por exemplo, eu fui mais no fim da adolescência, eu tive um quadro de também automutilação. Depois desse tempo todo, então, que foi diagnosticado um transtorno bipolar. E quando você acredita que seus pais perceberam que você tinha questões nessa área? Foi um pouco difícil, mama, porque eu tenho a noção hoje, o entendimento que era muito sutil. Os sinais eram muito sutis. E foi muito difícil para eles entenderem que não era só uma questão da comida. Era uma questão emocional. Então, a comida em si não era o problema. Uhum. A comida era um sintoma de algo que eu estava sentindo. Uhum. Esse descontrole pela comida, esse descontrole, muitas vezes até das minhas emoções, eram o problema e não a comida em si. Uhum. Então, eles só foram descobrir mesmo depois que eu tive uma crise bem intensa. Eu contei para uma amiga e uma amiga que contou para minha mãe. Então, eles não tiveram essa descoberta comigo. Não foi uma coisa que eles... Lendo os sinais, Lendo os sinais, não foi. Então, isso foi um pouquinho mais difícil também para eles saberem identificar e lidarem com essa situação. E você acredita que tinha alguma coisa que disparava essas reações, assim, em você? Mama, eu tenho, assim, a certeza que não me levava muito. Não era uma questão muito grande. Uhum. Não era isso aconteceu, uau, eu tô mega triste, eu vou comer, eu vou vomitar, eu vou me cortar. Não era nada disso, eram coisas pequenas. Por exemplo, eu lembrei de uma história de quando eu estava na escola. Eu devia ter uns 10 anos, talvez. E a professora me corrigiu na frente da turma. Eu tive uma crise de choro na frente de todo mundo. A professora ficava minutos e um tempão assim, para de chorar, para de chorar, para de chorar. E eu chorava ainda mais. Então, esses gatilhos não eram necessariamente algo grande. Coisas, não, né? Marcantes. Eram pequenas coisas que acabavam desencadeando. Então, é importante para você, papai e mamãe, observar algumas coisinhas. Os quadros de transtorno em crianças precisam de diagnóstico e tratamento o quanto antes. O pediatra da criança deve ser o primeiro profissional de saúde a ser acionado. Mas professores, parentes próximos, cuidadores também podem contribuir para perceber os sintomas dessa criança. Você, papai e mamãe, que tem percebido algo conforme que foi compartilhado, é importante você procurar um neurologista, um psiquiatra, psicólogo ou terapeuta ocupacional, dependendo do quadro.
esses profissionais são os mais envolvidos no tratamento dessas questões e podem precisar de alguns anos até para a recuperação completa da criança. Então vamos voltar para o nosso assunto, que o bate-papo tá lindo. E me explica, Lelê, assim, como os seus pais lidavam com o seu quadro, né? Depois que eles perceberam, como é que foi isso? Foi um pouco difícil para os meus pais, porque eu era uma criança também muito fechada. Então, por mais que eles tentassem conversar comigo, eu não me abria muito. Então, foi difícil eles extraírem esses sentimentos todos. Mas eles foram incansáveis em tudo. Quando eles descobriram realmente que o que estava acontecendo fugia um pouco além do controle do que eles estavam percebendo, eles buscaram ajuda na hora. Os melhores profissionais, buscar o melhor tratamento, o melhor apoio. A minha mãe se inteirou em tudo que estava acontecendo, lia a respeito de bipolaridade, de transtorno alimentar. Meu pai também, incansável. Como família, nós entendemos que algumas coisas que a gente passou, porque nossa família é um pouco atípica, nós moramos em 6 países diferentes, eu estudei em 14 escolas diferentes. Então, esse vai e volta cooperou um pouco pro quadro que eu estava vivendo, desencadeou. Não foi o grande vilão, vamos dizer assim, mas ajudou, cooperou, né, para esse quadro todo. O que é interessante, porque minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, nenhuma delas passaram pelas mesmas coisas. A minha mãe fala, cada criança é uma criança, né? Ela fala, eduquei do mesmo jeito, agi do mesmo jeito, mas cada um saiu de uma maneira. E é da natureza, né? Cada um é cada um mesmo. Hoje, Lelezinha, como você se vê? Muito feliz, mama. Eu tenho hoje a convicção de que eu não preciso, e ninguém precisa, na verdade, viver debaixo de um diagnóstico só. Então, eu sinto que hoje eu tenho a capacidade de olhar para trás e ver o que aconteceu, mas também eu sou mais rápida em detectar se existe alguma possibilidade dentro de mim de ter uma recaída. Então, é muito mais fácil para eu hoje perceber se eu vou ficar mais triste ou não. O que pode acontecer, o que pode me desestruturar. E eu sinto também que tudo que eu passei me fez uma pessoa capaz de olhar mais para os lados. Com certeza. E eu sinto que é mais fácil, depois que você passa por alguma coisa, encontrar certas características em outras e saber o que a pessoa está passando. Então, eu sinto como se isso ajudasse muito na minha relação com outras pessoas. Eu hoje tenho uma autonomia muito diferente do que eu vivi minha vida inteira. Porque conforme os tratamentos foram, eu era muito dependente dos meus pais. Eles tinham que cuidar de mim para tudo. Hoje não, hoje eu dou aula, eu viajo, eu tô vivendo. Maravilhoso. Até vou contar aqui para você um segredinho. Quantos anos a gente se conhece, Lelezinha? Quase 15. Quase 15. Quando eu conheci Lelezinha não dirigia. Ela precisava da mãe levar, buscar, né? Tomava quantos remédios, Lelê? 12. 12 remédios. E 15 anos depois, assim, a gente poder testemunhar como que você ter abraçado esse desejo de vou vencer, né? Vou lutar pela minha melhora, vou romper os meus limites. E hoje você viajando pelo mundo, correndo atrás do seu sonho, assim, se tornando a mulher que você se tornou, porque no meio que você vive, as pessoas todas veem você como essa amiga com quem eu posso contar, né? E eu penso que é resultado disso. Você decidiu ser para as pessoas aquilo que talvez te faltava. Então é muito bonito para mim, e eu quero que fique registrado para você, papai e mamãe que está aí assistindo, né? Porque um quadro realmente não determina o fim da pessoa. Segundo os médicos, a Letícia ia ser aquela pessoa dependente para o resto da vida. E hoje a Letícia não apenas é independente, tem autonomia, como é uma pessoa que ajuda várias dezenas de outras pessoas por conta de não ter abraçado um diagnóstico. Eu tenho muito orgulho de você. Não chora, Lelezinha. Quase. Eu me lembrei também, mama, de uma psicóloga que eu tinha, que falou uma coisa que me marcou e eu vou levar para o resto da minha vida. Ela falou, você tem os melhores médicos que você poderia ter. A sua equipe é maravilhosa. Mas se você não tivesse fé, e se você não desenvolvesse essa fé como você tem caminhado, você não estaria aqui, não estaria bem. Lindo isso, né? Muito. E fala pra mim, assim, pra gente encerrar, que dica que você daria para um pai, para uma mãe que está assistindo esse programa e identifica que o filho
ou a filha pode ter algum problema dessas ordens que a gente discutiu aqui. Você acha que tem alguma coisa importante, assim? Eu diria para não desprezar os sintomas, os alertas que são bem sutis. Eu fui perguntar até para minha mãe e para meu pai, né? Eu falei, o que vocês diriam, assim, para alguém um pai que está passando pela mesma coisa? E minha mãe falou, minha filha, é muito sutil. Tudo que você apresentou não foram coisas muito alarmantes num todo que nos levariam a esse lugar. Então, eu creio que realmente buscar e ter essa percepção mais aguçada do que cada um está sentindo. Sensibilidade mesmo, né? Isso. Você até mencionou, assim, dentro disso, você mencionou a questão da alimentação, né? Que os pais, eles falavam de você estar comendo muito, mas o comer muito era resultado de um quadro emocional, né? Então, de repente, os pais terem esse olhar de não pensar que aquilo é o fim, né? Pode ter algo por trás. Que bom, my love. Thank you very much. Obrigada, mama. Eu espero que você, papai e mamãe, tenha sido enriquecido com essa série e que possa ter sido uma boa ferramenta para ajudá-lo na sua maternidade e paternidade. Thank you very much. Obrigada.